Em apenas alguns anos, a inteligência artificial entrou em nossas vidas como um meteoro. E desde então, praticamente todo mundo observa com tanta fascinação quanto medo os efeitos mais visíveis que ela produz, ou seja, esses oceanos de textos, imagens e vídeos gerados sob demanda. Mas esse espetáculo é apenas a parte mais visível do iceberg. Muito antes do grande público se divertir, criando vídeos de gatos astronautas ou fazendo perguntas para os grandes modelos de linguagem, a inteligência artificial já havia entrado de forma mais discreta nos laboratórios, onde, graças à sua capacidade de identificar sinais sutis em montanhas de dados acumulados, ela revolucionou campos inteiros de pesquisa, permitindo às vezes avanços simplesmente impressionantes. Quero contar hoje para vocês sobre essa revolução em andamento. Como o assunto é vasto demais para caber em um único vídeo, vamos nos concentrar aqui quase exclusivamente no lado mais positivo da história. Ou seja, nas descobertas e acelerações que indicam avanços nas repercussões globalmente positivas. E na semana que vem, vamos olhar para o outro lado da moeda, nos dedicando aos desvios e aos cenários em que o surgimento desse novo poder pode transformar sonhos de futuros brilhantes em pesadelos. O primeiro campo de pesquisa onde a inteligência artificial expandiu enormemente as possibilidades é a biologia estrutural, que estuda a organização espacial. Das macromoléculas que compõem os seres vivos, especialmente as proteínas, fundamentais para o funcionamento celular. Para entender a dimensão da revolução, é preciso lembrar que, ao longo das últimas décadas, muito antes do surgimento da inteligência artificial, as equipes de pesquisa já haviam conseguido identificar as fórmulas químicas possíveis de quase 200 milhões de proteínas. Mas sua estrutura tridimensional, que define o que podem ou não fazer, ainda era muito difícil de determinar. Para ter uma noção dessa dificuldade, é preciso lembrar que uma proteína de tamanho médio contém entre 300 e 500 aminoácidos e que cada aminoácido, de certa forma, acrescenta graus de liberdade e restrições adicionais que permitem ao conjunto se dobrar de uma maneira única. Assim, conseguir prever a forma tridimensional de uma proteína podia exigir meses de pesquisa. Até 2022 mesmo, com esforços dos laboratórios, entre milhões de proteínas conhecidas, só algumas dezenas de milhares tinham configuração espacial descoberta por ano. E então, AlphaFold chegou. E em pouco mais de um ano, esse sistema de IA, desenvolvido pela Google DeepMind, conseguiu prever, a partir da sequência de aminoácidos que as compõem, a estrutura de 360 mil novas proteínas, um número maior do que todas as formas que havíamos descoberto desde o surgimento da biologia estrutural. E em 2022, a versão aprimorada do AlphaFold conseguiu prever as formas em 3 dimensões das 200 milhões de proteínas presentes em nossos bancos de dados. Descoberta sensacional levou os pesquisadores desse modelo de inteligência artificial a receberem o Nobel de Química em 2024. Hoje, o AlphaFold 3, assim como outros modelos desenvolvidos em química generativa, já começam até mesmo a abordar a previsão das potenciais afinidades entre moléculas, tentando prever sua toxicidade, sua estabilidade e sua capacidade de se ligar a uma proteína específica, com resultados às vezes notáveis. Em um artigo do Le Monde deste ano, Alexandra Carbon, pesquisadora especialista em modelagem das interações entre moléculas, explica que ao alimentar e treinar os modelos de inteligência artificial, a partir das bases de dados acumuladas, graças a décadas de pesquisas anteriores, que contêm milhões de cálculos de forças entre átomos, os pesquisadores agora conseguem avaliar a interação entre duas moléculas que consideram interessantes em apenas uma noite de cálculos. Antes dessas novas ferramentas, isso levava quase 4 meses de trabalho. O fato de poder identificar muito mais rapidamente uma potencial molécula terapêutica em simulação não permite, de forma alguma, pular todas as etapas longas e necessárias exigidas pelo desenvolvimento de um medicamento. Mas a IA já permite evitar seguir caminhos errados desde o início. Outro campo de pesquisa no qual a inteligência artificial fez um avanço impressionante é o das neurociências, onde permitiu produzir os primeiros mapas completos do cérebro. Vamos retornar à nossa história.
O vídeo que você está vendo agora na tela mostra o mapa completo das conexões neurais do cérebro de uma mosca adulta. Podemos ver ali cerca de 139 mil neurônios e mais de 50 milhões de conexões sinápticas, que formam o conectoma desse inseto totalmente mapeado graças ao projeto Flywire. Fazer uma representação completa das conexões neurais de um cérebro, mesmo um tão pequeno quanto o de uma mosca, é uma tarefa absolutamente insana, que até pouco tempo atrás estava fora do nosso alcance. Mas os algoritmos de inteligência artificial, desenvolvidos pela equipe do Flywire, permitiram estudar milhares de fatias ultra finas do cérebro de uma mosca, fazer imagens em microscopia eletrônica, para depois reconstruir virtualmente as extensões neuronais a partir dessas imagens, e assim criar o primeiro mapa completo de um cérebro complexo. Ainda estamos longe de lidar com volumes comparáveis ao cérebro humano, que com seus bilhões de neurônios segue sendo um topo inacessível. Mas projetos como este são acampamentos base para se aventurar mais longe, ainda mais porque o estudo de conectomas maiores já começou. O projeto Microns, também alimentado pela inteligência artificial, permitiu mapear, célula por célula, 1 milímetro cúbico do córtex visual do cérebro de um camundongo, no qual conseguiram digitalizar cerca de 75 mil neurônios, 200 mil células e 500 milhões de sinapses que ali se encontram. No futuro, esses mapas podem nos ajudar a entender melhor nosso cérebro e talvez encontrar soluções para os distúrbios relacionados ao seu funcionamento. Sem precisar se apoiar nesses mapas detalhados, nos últimos 2 anos, equipes de pesquisadores conseguiram desenvolver neuropróteses incorporando IA, e capazes de traduzir em palavras a atividade neural do córtex associada à fala. A 78 palavras por minuto, enquanto antigos sistemas de comunicação assistida mal passavam de algumas por minuto. Sabendo que o ritmo da fala natural gira em torno de 150 a 180 palavras por minuto, essas inovações começam a permitir que pessoas privadas da fala, como aquelas paralisadas após um AVC, por exemplo, consigam se comunicar. Na química microbiológica, a inteligência artificial trouxe grandes avanços ao ampliar muito, ao menos teoricamente, as possibilidades de exploração. Antes da IA, tínhamos identificado cerca de 150 mil materiais inorgânicos, mas só 28 mil eram considerados estáveis e tecnologicamente interessantes. E então, em 2023, Gnome do Google DeepMind chegou e em poucos meses descobriu cerca de 2,2 milhões de novas estruturas cristalinas, das quais aproximadamente 380 mil materiais teoricamente estáveis, multiplicando assim por quase 13 o número de candidatos potenciais para melhorar o rendimento das baterias ou dos painéis solares, assim como para desenvolver semicondutores ou catalisadores mais eficientes. É preciso entender que a química dos materiais é um espaço de possibilidades absolutamente gigantesco, pois, dependendo dos métodos de síntese, da temperatura, da pressão e das proporções dos elementos envolvidos, e da forma como eles são combinados, é possível obter materiais com propriedades extremamente diferentes. Nesse espaço de possibilidades vertiginosas, os pesquisadores avançaram por muito tempo às cegas, como exploradores cujas lanternas frontais iluminam apenas uma parte das galerias subterrâneas que estão visitando. E então, a inteligência artificial que chegou permitiu ampliar consideravelmente o feixe de luz delas, sugerindo ingredientes e receitas que haviam permanecido escondidos na sombra. Aqui, assim como acontece com as moléculas terapêuticas, saber que um material pode potencialmente existir não resolve totalmente o problema. É necessário encontrar uma forma eficaz de fabricá-lo e verificar se suas propriedades correspondem às previsões. Mas o tempo que economizamos por não precisar percorrer o labirinto vertiginoso das possibilidades, caminhos que não levam a lugar nenhum ou que terminam em becos sem saída, é mais do que significativo. Exemplo concreto. Em 2024, um modelo da Microsoft analisou detalhadamente os 32 milhões de cristais potencialmente interessantes, conhecidos para construir baterias de eletrólito sólido. Após 3 dias e meio de cálculos, eliminando as estruturas instáveis e os becos sem saída da química.
O modelo conseguiu identificar, nesse oceano de combinações, onde um ser humano teria se perdido por séculos, 18 candidatos promissores. Há inúmeros exemplos desse tipo em setores industriais de ponta, onde é preciso criar materiais, estruturas ou formas com propriedades muito específicas. Nesses domínios, a inteligência artificial pode servir como um grande funil digital. Ela sacode milhões de possibilidades, descarta as soluções medíocres e ajuda a identificar mais rapidamente os poucos grãos mais interessantes. Para realizar esses feitos, alimentamos os modelos com dados experimentais cuidadosamente acumulados e com simulações realizadas em supercomputadores. Depois, a partir dessa matéria-prima, a inteligência artificial busca regularidades ocultas e aprende a produzir modelos substitutos, ou seja, aproximações rápidas de fenômenos que os métodos numéricos clássicos levam muito mais tempo para calcular. Em alguns casos, esses modelos substitutos podem fornecer uma aproximação útil 100 a 1000 vezes mais rapidamente do que os métodos numéricos clássicos. Assim, em muitos laboratórios, a IA se torna uma espécie de túnel de vento digital acelerado, que permite, em áreas tão variadas quanto a mecânica dos fluidos, a aerodinâmica, a acústica ou ainda a engenharia mecânica, testar mais rapidamente mais formas e materiais, antes de partir para simulações numéricas mais pesadas ou para experimentos reais. Depois, é preciso ressaltar que essa capacidade espetacular de operar uma seleção natural acelerada ainda apresenta sérias limitações assim que fazemos os modelos trabalharem em regimes físicos novos ou mal representados em seus dados de treinamento. Como mostra a pequena revolução que também está em curso no campo da meteorologia e das ciências do clima. Entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, diversos modelos globais de previsão do tempo, criados por Nvidia, Huawei, Microsoft e Google, usam dados meteorológicos coletados desde os anos de 1940, mostraram-se capazes de fazer previsões sensivelmente equivalentes às produzidas pelos grandes modelos numéricos clássicos. Tudo isso enquanto necessitam de 1000 a 10.000 vezes menos poder de processamento, com 1 minuto de simulação rodando no modelo de IA em um computador equipado com uma boa placa de vídeo. Assim, conseguimos obter resultados comparáveis a simulações que levam de 2 a 3 horas rodando em supercomputadores. Só que esses modelos de inteligência artificial ainda têm dificuldade para prever corretamente o surgimento e a evolução de eventos extremos, como tempestades ou ondas de calor e frio. Por isso, os modelos físicos tradicionais, que simulam a dinâmica da atmosfera, continuam sendo absolutamente indispensáveis para as ciências do clima. A Balara, artificielle commence également à bousculer. Mais abstrata de todas as ciências, a matemática, um campo de pesquisa onde até alguns anos atrás ninguém esperava por ela. E então, em 2024, um primeiro passo foi dado, quando os modelos AlphaProof e AlphaGeometry, ambos do Google DeepMind, conseguiram resolver 4 dos 6 problemas apresentados aos participantes da Olimpíada Internacional de Matemática, obtendo assim o equivalente a uma medalha de prata. Esse resultado surpreendeu muita gente, porque para conseguir resolver os problemas apresentados nessa competição de alto nível, destinada a alunos do final do ensino médio, não basta saber calcular. É preciso ser capaz de alinhar argumentos e construir cadeias de raciocínio lógico rigorosas. No ano seguinte, outros modelos confrontados com os problemas dessa competição conseguiram resolver 5 dos 6, atingindo assim o patamar da medalha de ouro. E então, a inteligência artificial continuou a progredir. E em janeiro de 2026, o GPT-5.2 Pro, ou seja, a versão paga e acessível ao grande público, resolveu de forma autônoma um problema de Erdős. O tipo de problema no qual alguns dos melhores matemáticos vinham tentando sem sucesso havia décadas. Nos últimos meses, outros problemas semelhantes foram resolvidos. Frequentemente, as soluções encontradas pela inteligência artificial acabam sendo redescobertas de resultados já presentes na literatura científica e cujos autores, que trabalhavam em outros projetos, nem sabiam que haviam chegado perto da solução. E então, no início de maio deste ano, a comunidade dos matemáticos ficou chocada quando o GPT 5.4 encontrou uma construção que refutava.
Uma conjectura importante, ou seja, uma afirmação para a qual ainda não se conhece uma demonstração, mas que se acreditava ser verdadeira. Uma conjectura que resistia à demonstração desde 1966 e que o GPT 5.4 resolveu seguindo caminhos de raciocínio que ninguém havia seguido para enfrentar esse problema até então. Se você quiser se aprofundar nesse avanço absolutamente desconcertante, eu recomendo o vídeo super detalhado que Monsieur Phi fez sobre o assunto. Uma semana após esse avanço, Timothy Gower, medalha Fields de 1998 e professor no Collège de France, anunciou em sua conta X que resolveu problemas matemáticos em aberto, cuja demonstração poderia constituir um capítulo de tese em apenas algumas horas usando o GPT 5.5. A IA também está começando a provocar uma pequena revolução nos processos de formalização, que consistem em traduzir as demonstrações matemáticas para uma linguagem computacional formal, para que um software possa verificar linha por linha que cada etapa do raciocínio seguido é sólida. Em fevereiro deste ano, a demonstração que garantiu à ucraniana Marina Viazovska sua medalha Fields em 2022 foi formalizada com a ajuda de uma IA criada especialmente para esse tipo de exercício. Esse trabalho de produção de código lógico, que até pouco tempo atrás exigiria meses de trabalho dos pesquisadores, foi realizado em apenas alguns dias pela inteligência artificial. Ainda estamos longe de uma formalização automática de toda a matemática, mas já começamos a ver o surgimento de IAs que ajudam a selar as demonstrações no mármore frio da lógica formal. No futuro, esses modelos poderiam certificar resultados complexos já publicados, assim como explorar mais rapidamente as bibliotecas de teoremas, liberando os pesquisadores de parte do trabalho de alvenaria lógica, para que possam se dedicar mais à arquitetura de suas ideias. Por fim, nas ciências observacionais, a capacidade da inteligência artificial de buscar padrões em massas fenomenais de dados permite ganhar um tempo considerável e de realizar tarefas que, há alguns anos, teriam exigido a intervenção de supercomputadores durante dias inteiros para serem concluídas. No campo da cosmologia numérica, que simula universos acelerados para entender melhor os efeitos da matéria escura, da energia escura, ou ainda a distribuição das galáxias. Em grandes escalas, a chegada da inteligência artificial permitiu emular muito mais versões do cosmos. Trabalhos recentes mostraram de fato que métodos de Deep Learning podem transformar simulações de baixa resolução em simulações super resolvidas. E, principalmente, que a IA podia gerar, em 16 horas de cálculo em uma única GPU, um universo virtual tão extenso quanto aqueles que exigem meses de cálculo para serem realizados em um supercomputador dedicado. E os avanços não param por aí. No campo da fusão nuclear, modelos de inteligência artificial otimizam parâmetros de confinamento e preveem melhor instabilidades do plasma. Na física de partículas, eles aumentam a eficiência e a velocidade no processamento dos dados gerados pelos grandes aceleradores. Por fim, na astronomia, o uso da IA permite escanear as enormes quantidades de dados acumulados pelos telescópios modernos para encontrar sinais fracos escondidos no ruído, facilitando assim a descoberta de novos objetos. ExoMiner, o modelo de Deep Learning desenvolvido pela NASA e treinado em sinais de trânsito de planetas, contribuiu para validar a descoberta de 370 novos exoplanetas nos dados acumulados pelo satélite Kepler. Em 2021, um método de pesquisa usando Machine Learning também mergulhou nos dados acumulados pelos instrumentos do DESI, que se concentram na distribuição de galáxias distantes, e permitiu identificar a presença de 1.200 novas lentes gravitacionais, praticamente dobrando o número então conhecido desses fenômenos. Mais recentemente, um método de análise incorporando inteligência artificial e projetado para analisar as quase 100 milhões de imagens capturadas pelo telescópio espacial. Hubble conseguiu, em apenas 3 dias, identificar mais de 1.300 objetos distantes que até então haviam passado despercebidos, enquanto o projeto caçador de asteroides Hubble permitiu descobrir mais de 1.000 novos asteroides nos arquivos do telescópio. Enfim, em todo lugar onde há imagens complexas para interpretar, a IA começa a mostrar o seu dedo.
No campo da imagiologia médica, sua implementação parece promissora para aumentar as taxas de detecção precoce de doenças, auxiliando os médicos na análise das pequenas sombras dispersas em muitos pixels cinzentos que precisam ser identificadas na radiologia, mamografia e em imagens de ressonância magnética. Essa capacidade de processar massivamente dados para identificar regularidades também influencia áreas como a agronomia, onde, ao cruzar milhões de fotos de satélite com dados meteorológicos, informações sobre a natureza dos solos e o histórico de produtividade. Os modelos de inteligência artificial podem ajudar a prever melhor a evolução das culturas de acordo com as variações do clima, estimar as colheitas e orientar uma gestão mais racional da água. Trabalhos recentes conseguiram, por exemplo, a partir do processamento de imagens capturadas pela rede de satélites Sentinela, estabelecer um mapa mundial das parcelas agrícolas. Poderíamos pensar que tais mapas existem há muito tempo. No entanto, elas são extremamente recentes. Toda a dificuldade está em conseguir interpretar as imagens dos satélites, nas quais as parcelas agrícolas adotam formas diferentes dependendo dos territórios e da história própria de cada país. Antes das ferramentas de inteligência artificial, treinadas para reconhecer os contornos dos campos, geralmente detectávamos suas fronteiras pelas linhas de demarcação. Enquanto hoje, os métodos mais recentes são capazes de levar em conta as texturas, as cores e sua evolução ao longo do ano para produzir o tipo de imagem que você vê atualmente na tela. Na epidemiologia, o mesmo princípio começa a transformar nossa maneira de monitorar as ameaças. Porque modelos de IA hoje participam da análise das sequências genéticas virais para identificar mutações que podem surgir, estimar o potencial de certas variantes ou ainda melhorar os modelos de disseminação para identificar as áreas mais expostas. No monitoramento da biodiversidade, a IA também permite mudar de escala. Veja o caso das aves, por exemplo. Graças à imensa quantidade de dados coletados pela comunidade mundial de observadores de aves amadores que participam do projeto eBird. Modelos estatísticos e de aprendizado de máquina podem hoje produzir mapas extremamente detalhados de distribuição e tendência populacional. Isso permite ver com muito mais detalhes as grandes migrações, as áreas em declínio e aquelas que servem de refúgio, e assim direcionar melhor os esforços de conservação. Da mesma forma, o modelo de Deep Learning BirdNet, treinado para reconhecer as assinaturas acústicas das aves, hoje pode identificar mais de 6.000 espécies, em paisagens sonoras complexas, e assim transformar meses de gravação em dados ecológicos utilizáveis. No futuro, essa ferramenta pode possibilitar monitorar populações de aves quase continuamente. Até mesmo áreas improváveis como a arqueologia são impactadas de forma marginal pela IA, que permitiu, por exemplo, ler fragmentos de rolos carbonizados pela erupção do Vesúvio, graças a modelos capazes de distinguir a tinta carbonizada do papiro queimado. Por fim, há um campo de pesquisa geralmente não associado à biodiversidade, a metaciência, ou seja, a ciência da ciência. Hoje em dia, mesmo em áreas de ponta, a pesquisa produz mais artigos do que um ser humano seria capaz de ler durante toda a sua vida. Ferramentas como o OpenAlex, que automatizam a extração de informações dos artigos, classificam, conectam e indexam cerca de 500 milhões de publicações científicas. São instrumentos de navegação que permitem aos pesquisadores avaliar e navegar com mais facilidade nesse oceano de conhecimento acumulado. Ao identificar rapidamente trabalhos de várias áreas, o OpenAlex facilita a conexão entre disciplinas. Assim, um método promissor de análise de imagens desenvolvido na astronomia pode ser levado ao conhecimento de equipes que trabalham em problemas semelhantes, mas na área de imagens médicas. Nas gigantescas bases de dados científicas, também começamos a ver modelos de inteligência artificial capazes de vasculhar a literatura para tentar identificar conexões esquecidas. Um sistema chamado Robin, que percorreu uma parte desse oceano de conhecimento com o objetivo de verificar se moléculas eficazes contra certas patologias não seriam também para outras. Demonstrou que um remédio criado para outro fim provavelmente atua contra a degeneração ocular crônica relacionada à idade. Uma hipótese confirmada em laboratório.
Alguns meses depois, Co-Scientist, outro agente de inteligência artificial, ajudou a identificar candidatos terapêuticos contra-se a doença, leucemia aguda, dos quais alguns foram validados in vitro. Enfim, mesmo que a IA já tivesse começado a abalar a pesquisa científica muito antes de chegar ao conhecimento do público, com o avanço do Deep Learning e dos LLMs, a superfície de contato entre a inteligência humana e a imensidão do real aumentou consideravelmente. Em muitos campos, sua capacidade de identificar fechaduras promissoras e, principalmente, de testar rapidamente várias chaves para tentar abri-las, já permite eliminar becos sem saída e explorar caminhos que ninguém teria tido tempo de percorrer sem ela. Mas lembrem-se de que aqui só abordamos o lado brilhante e quase idílico dessa história. Porém, muitos avanços trazem consequências possivelmente mais sombrias. Se o poder dessas ferramentas revela novos conhecimentos, também pode mostrar o que talvez preferíssemos manter oculto. Então nos vemos na próxima semana para explorar o outro lado da moeda.